Obrigada. Ok. Ai, gente, então, dessa vez, como disse João, não você fala que nem Oscar. Ele falou isso, que a lista era igual ao Oscar. De agradecimento. Para saber, porque, na verdade, assim, é tanto agradecimento que eu justamente não vou nominar, a não sei se a Maísa, que está aí em algum lugar, que é a minha anjinha da guarda aqui, que me fez esse convite de estar aqui, e a Lília, que aceitou, e o Áquila, enfim. Então, uma honra estar aqui em Petrópolis, onde por acaso eu nasci, e por acaso eu digo que era férias e tal. E assim, ao lado da Sicília, né, onde eu fiz o lançamento do livro, do Pro Saber, que eu tanto amo. Então, assim, é muita honra, né, é muita homenagem ao mesmo tempo. Jorge Silva Costa, que é o neto mais velho do Heitor, que está aqui, que foi a primeira pessoa que me deu meus primeiros tesouros do Cristo, né, que graças a Deus eu vim multiplicando no correr da minha vida crística. Tia Terezinha, Lisa, minha irmã, Silvia, minha sobrinha maravilhosa, que está no processo de estudar arquitetura, Mariane, minha prima, Dudu, meu irmão, enfim, gente, todo mundo, a equipe maravilhosa que fez o livro comigo, que é isso que a Cecília faz, disse, o Andorinha não faz verão mesmo. Então, assim, eu tive uma equipe incrível que, né, cada processo, cada pessoa, porque as pessoas ficam escondidinhas, né, no final aparece eu, né, no caso do Cristo. Mas, assim, isso é um processo longo, que as ajudas foram diversas. Então, eu realmente, nesse momento, é muita honra, né? Muito, eu estou com o anel da minha avózinha, que a casa dos meus avós era aqui na esquina. E a gente viveu uma infância aqui, né? E foi tudo muito... E o Heitor faleceu aqui, inclusive, soube disso há pouco tempo, pela tia Tereza. E ele também fez a catedral. Enfim, Petrópolis tem uma importância, né? A mamãe chamava minha Petrópolis, assim, tem uma coisa amorosa muito forte, né? Ela está aqui presente na minha frente. Você do cabelinho bonitinho? É. Teu nome de novo? Isabela. Isabela, que eu conheci há pouco, que é maravilhosa, trabalha no Museu Imperial de Petrópolis. E a história do Heitor, né, como todo mundo, tem pai e mãe, justamente. O Heitor era filho do José da Silva Costa, né, que tem toda uma relação com o Museu Imperial, uma vez que ele era o procurador da família imperial, e depois ele, na verdade, ele era conselheiro da família enquanto eles estavam no Brasil, e depois passou a ser o procurador quando eles foram exilados. Então, Petrópolis realmente é uma convergência enfim, de tudo, né? Então, é isso, assim, gratidão, gratidão, gratidão. Eu vou ler um pedacinho de um trecho do Heitor, que eu adoro, eu sou realmente suspeita, porque eu adoro todas as falas do Heitor. Essa em especial tem a ver um pouco até com a fala da Cecília, eu acho que tem a ver com a minha perseverança, né? Eu estou falando de 20 anos de trabalho, e o Heitor, pelo Cristo, foram 10, mas cheio de questão, não sei o que, tinha esse problema, tinha aquele problema, tinham várias questões que ele teve que resolver o tempo todo. E, enfim, mas ele valente, né? Então ia lá, quase desistia, mas meu Deus, o que eu faço agora? E essa é uma situação, na verdade, que na minha vida eu levei 15 anos para achar, na minha vida crística, e ele foi uma questão... João, chega um pouquinho mais para cá, que eu estou vendo que você não está aparecendo aqui no vídeo, que tem que aparecer. Você está pertinho. Que é justamente o ateliê onde ele fez os aumentos das plantas a partir da maquete final, que foi feita a pedido dele, que foi feita a partir das falas dele, né? essa confusão de Cristo francês. Em algum momento, ele precisava passar o modelo de 1 metro para o Cristo de 30 metros. Para isso, foram feitos 16 quilômetros de planta. E, para isso, ele precisava de um ateliê muito grande. E ele levou, assim, ele estava em Paris, e, enfim, ele achou que seria uma coisa fácil e foi dificílimo de achar esse lugar. Então, eu vou ler o trecho concernente a essa situação.
Isso aqui que eu tenho papelzinho, isso aqui eu não vivo sem. Concluída assim a parte da obra referente à modelagem, devia ser iniciada a primeira fase construtiva do monumento, que consistia, segundo já dito, no aumento do modelo para as grandes dimensões que se apresentam no Corcovado. Para esse mistério, era necessário um grande ateliê onde pudessem ser traçados os enormes perfis das figuras geométricas resultantes do desenvolvimento das várias seções em que tinha sido quadriculado e cortado o modelo de 4 metros, ateliê estimado em 150 metros quadrados. Em um meio de arte qual é Paris, para onde afluem numerosos artistas estrangeiros, além de naturais de Paris, parecia não haver dificuldade em ser encontrado o desejado local. Bem ao contrário, foi o que sucedeu. Descuidoso de investigações preliminares, grande ia ser a minha inesperada surpresa em face a dificuldades crescentes que só posteriormente puderam ser superadas. Com efeito, longos dias foram passados em buscas e ofertas de estúdios, insuficientes se apresentavam todos por suas exíguas dimensões para o fim colimado. Era de toda conveniência a execução dos trabalhos num meio bem aparelhado, dos melhores recursos técnicos, qual o que me achava. Além da vantagem oferecida na ocasião pelo câmbio de moedas, inteiramente favorável ao Brasil, visto ter o franco atingido taxa inferior a R$400. Esta conveniência foi plenamente confirmada durante a execução dos trabalhos efetuados em Paris, pois mais de uma vez se tornou necessário modificar uma forma onde não era possível transigir diante de exigências de estabilidade e rever e readaptar o cálculo em face à imprescindível expressão estética. Grandemente preocupado com a situação, entendi de recorrer ao eminente estatuário Landowski, esperando seus conhecimentos e de suas relações poderem encontrar um ambiente adequado ao trabalho em questão. Maior decepção aguardava-me neste passo. A sua formal declaração de impossibilidade de ser encontrado ateliê de tamanha desenvoltura levava ao auge a minha inquietação. Estava, pois, a pique de naufragar na justa missão de conseguir os melhores elementos técnicos e financeiros na realização dessa parte importante de tão particularizada obra. Uma derradeira decisão restava a tomar, a de mandar construir um barracão de madeira e instalá-lo em terreno que me ofereceram os arredores da cidade. Transcorria, porém, o mês de novembro. O inverno já se fazia prescindir rigoroso. Significava isso a precariedade dos bons propósitos ideados, desprovidos como ficariam de todos os detalhes, como ficariam todos os que fossem trabalhar do mais elementar conforto. Foi nesta angustiosa postura que, numa nevoada manhã, bate-me à porta, até então desconhecido religioso, que, sabedor dos estudos que empreendia e das dificuldades sobrevindas, vinha pôr à minha disposição um ateliê, em seu dizer, de grandes dimensões, que, por se achar vago, poderia ser graciosamente utilizado. Ante as infrutíferas pesquisas efetuadas, pouca fé tinha de melhor resultado ser colhido dessa feita. Sem embargo, deixo-me conduzir por meu possível salvador a uma pequena rua do Boulevard Saint-Germain, onde se achava instalado o Cercle de Maçons et Tailleurs de Pierre. Ao que meus olhos se viam, não se lhes era de dar crédito. Ao fundo do gracioso pátio, com adornos de vegetação, divisavam-se longas vidraças que logo denunciavam um extenso ateliê. Com acesso por escada lateral de cantaria, amplo salão, de área superior à desejada, vastamente iluminado, oferecia-se abruptamente a meus olhos maravilhados e intimados. Nada faltava. Poderosos refletores de teto em suprimento de luz, tão escassa nessa época avançada do ano, bocas de caloríferos juntas ao rodapé, bem apreciáveis para a estação invernosa próxima, cadeiras, bancos, mesas, armários em profusão. E o que é mais? E o que mais é, dissimulada por trás de largo pórtico, uma pequena capela onde um modesto altar tinha vago lugar para o padroeiro da casa. Ocupado desde logo foi por uma imagem do Cristo Redentor, a mesma
cujos perfis, em maior tamanho, iam ser executados no vastíssimo salão. Fora vencida a procelosa travessia. Essa é uma das histórias do Heitor, que escreve, ele parece um filme, né? Então é isso, essa foi uma das histórias, né, de fé e de perseverança ligadas ao Cristo, e é isso, o Cristo é nosso, brasileiro, feito por brasileiros, com dinheiro do povo brasileiro, e sigamos adiante. Agora eu vou passar a Érica a palavra, e depois a gente vai seguir com o João e com a Cecília, cada um falando o que for falar. Obrigada. É um prazer e uma vontade de conversar. Meu nome é Érica, né? Uma identidade eu vim contribuir assim, muito sinceramente com esse time, né? Empreendedorismo que está aqui, porque eu tive assim, uma sorte enorme. Eu sou de Niterói, nasci em Niterói, radicada em Petrópolis há quase 13 anos, mas eu tive a sorte de nascer em Niterói, de ter sido nascida e criada em Icaraí. E aí eu quis trazer para vocês algumas imagens para ilustrar essa minha relação com o Cristo, com Petrópolis e com o Heitor, que é vizinho aqui. Bom, eu vou pagar aqui só para o pessoal poder ver melhor. Tudo bem? Aí eu queria compartilhar com vocês o próximo slide, porque essa é a paisagem da minha vida. Essa é a paisagem que eu nasci, que continuo tendo de conviver, porque essa é a paisagem da casa dos meus avós. Essa é a vista da casa. E no centro dessa imagem, que eu inclusive queria tatuar, mas perdi agora. Está o outro corcovado, né? E pode passar, por favor. E a gente tem uma piada montada feita pela minha avó. Essa aqui está na foto à esquerda. E eu tive que trazer minha avó de Ná para essa fala, porque a minha avó, ela nasceu no ano que a estátua foi inaugurada. Minha avó é de 31, meu avô, casado com ela, já falecido, é de 31, mas é minha avó. E ela sempre olha pela varanda e diz: tá vendo? Ele tem a mesma idade que eu, Cristo. Eu estou aqui envelhecendo e ele continua com essa mesma idade. É uma noite familiar, né? A família do Heitor aqui, a Bel, os netos, né? E essa é a minha avózinha, que tem essa relação. Para, inclusive, planejar, porque se não fosse por eles, eu não teria esse privilégio, né? Nada. Pode passar, por favor. E aí, algumas imagens aqui, que você já está dando, né? A terceira, que são fotos que eu tive a oportunidade única, assim, de tirar fotos. A maioria das fotos são deles, porque a vida andou. Eu passei por um estado, na época era Programa de Especialização em Patrimônio do IPAM, se tornou mestrado com a minha turma. A minha turma foi a turma pleito e a gente se tornou mestrado. E eu entrei em uma pesquisa, porque eu consegui a vaga e numa disputa grande, eram 30 pessoas para aplicar a vaga, e aí eu vi que eles queriam ver se abriram. Eu acho que isso vem a você, você deve ser muito legal, porque eu não fiz prova, mas eu levei debaixo do braço, né, trabalho de conclusão de curso, que era sobre o de Natal, que correr de Petrópolis, aqui no Rio Imperador, na nossa famosa avenida. E eu consegui a vaga. E era uma pesquisa toda pronta, não ficou ali nada. A minha supervisora se especializou em pedras, a Caterine Galois, que é servidora do irmão até hoje, tem outras mulheres sensacionais que foram mestres de fã, a Joyce Kundrich, a Letícia Bubu, as fotos, e eu tive a oportunidade, nesse momento, durante o mestrado, acompanhar pelo IFAM
a obra de fechar de 100 anos do Municipal do Rio, e como se isso já não bastasse, né? Eu nem jogo na Mega Sena por causa disso. Como se isso já não bastasse, apareceu a obra de conservação do Cristo para a gente acompanhar. E nessa época a Caterina estava grávida, Vinícius, dela, que agora está enorme. E a Letícia veio substituir no acompanhamento dessa autoconservação. O Cristo passou por uma obra de restauração nos anos 2000, também na Fundação Roberto Marinho, e nesse momento, um projeto maravilhoso, com todo um plano de conservação do Estado, prevendo uma intervenção de conservação, que é uma intervenção menor para acompanhar o Estado estaria 10 anos depois, e foi essa intervenção que eu acompanhei em 2009 e 2010. E esse mesmo plano lá em 2000 previu a restauração da estátua em 2021, quando a estátua estava fazendo 90 anos. Então, pode passar, por favor? Eu trouxe para vocês aqui algumas imagens que a gente conhece o Cristo muito bem, né? Mas tem detalhes que a gente não vê, né? Por exemplo, essa foto com o meu rosto, a escala do rosto dele, isso muito trazer para a gente, porque a gente vê o Cristo de longe e fica olhando para ele e não entende a proporção do que é essa estátua, assim, né? E não é só uma obra de engenharia, uma obra arquitetônica assim, absurdo, né? Mas é uma obra que não tem como você não se emocionar com ela. E tanto perto dela é mais impactante ainda, né? E aqui tem alguns detalhes que a gente não consegue ver quando a gente vai visitar. Do platô, tá? São, né, os pés dos dedinhos, né? E a gente vê todos os detalhes. Isso aqui é a entrada, esse vão aqui é a entrada na túnica lateral dele, que você sobe ele como se ele fosse um prédio, né? Dentro aí aqui é só uma comparação, né, da estátua fora e da estátua dentro, porque a gente não tem ideia, né, que ela é basicamente um prédio mesmo, né, todo modulado por dentro. E a gente não vê essas fotos aqui, eu nunca vi, nem meus alunos nunca viram essas fotos. Vocês estão sendo as primeiras pessoas, depois de 13 anos, porque essas fotos aqui estão fazendo 13 anos agora, dia 9 de março, fez 13 anos que eu tive essa oportunidade de entrar na estátua. Pode passar, por favor? Nada. Aí só para vocês terem umas noções de escala, né? Como que essa estátua é maravilhosa. À esquerda tem a imagem com uma linha mostrando como é que é o tamanho do revestimento dele. São essas pedrinhas, sabão no formato triangular, esse mosaico em pedra, e elas são pequenininhas, né? E como que, ao mesmo tempo, essas pequenas pedrinhas, né, formam essa estátua maravilhosa que só a mão é do tamanho de uma pessoa. Essa pessoa aqui é Letícia, a arquiteta, uma das minhas grandes mestres de Letícia Pimentel, que acompanhou com quem eu trabalhava, né? Ela era no lugar da Caterine, minha supervisora, que na época estava grávida, né? De espiadora. E aí, pode passar, por favor. Isso foi um acontecimento que as pessoas não se recordam que aconteceu, mas quando a obra começou a ser mobilizada, né, de conservação, então não estava no andaime todo, né, em volta do Cristo, porque era a única forma de fazer limpeza, de refazer a parte de revisar a parte do sistema de proteção de descarga atmosférica, né, que é o famoso FAR, né, mas lá é um pouquinho mais complexo. E esse andaime começou a subir e no dia 6 de abril de 2010, talvez parte de vocês se recorde, houve uma enchente absurda no Rio, em Niterói, com vários desabamentos, mais de 50 pessoas falecidas. E nessa situação, haviam várias barreiras no Parque da Tijuca, na subida para o Cristo. A subida do Triozinho foi interrompida. Foi uma coisa horrorosa. E isso aconteceu na madrugada. Começou no dia 6 de abril, dia 7, eu mesmo cheguei em Niterói, consegui chegar, mas fiquei presa na casa de uma amiga durante 3 dias, porque eu não conseguia chegar na minha casa. A gente não conseguia sair de um bairro para o outro, por causa de tanto deslizamento. Na segunda madrugada,
do dia 7 para o dia 8, no dia 8 ou 9 de abril, o Cristo amanheceu piscado. Isso nunca aconteceu, nunca. Foi, graças a Deus, a primeira e única vez, a gente espera que assim seja, porque eles subiram, né? As pessoas conseguiram subir pelos andaimes que não tinham as varandas ainda. Escalaram mesmo os andaimes, sem qualquer proteção de madrugada, e picharam o rosto do Cristo, o peito e os braços. Claro que isso não estava previsto na intervenção de conservação, porque quando que você imagina que alguém vai pichar a estátua, porque a base, né, foi pichada porque estava abandonada na década de 70, mas a base tem 8 metros de altura. E é um granito batuba, se não me engano, um granito escuro, mas aquilo é a base da estátua, não é uma obra de arte em si. E aí o Cristo foi pichado. E aí o papo interrompido, você não conseguia subir. E, de repente, só no dia seguinte, uma notícia no jornal. Como um amigo limpa a estátua do Cristo. E aí a gente começou a tremer, estava assim. Eu coluna, né? E a Salvador na coluna, porque assim, a gente que gosta, né, que é do patrimônio, que é patrimônio, que estuda patrimônio, fica doido, que acha que está na gente, né? As outras tinham formas de. E aí a gente descobriu que a Colômbia, a restauradora, a Braga, que fez a restauração, que foi responsável na época pela restauração, ela foi, deu um jeito de subir, passando por barreira, era arriscado realmente subir. E a gente descobriu que eles não estavam limpando, eles estavam jogando a guarda de cimento para esconder a pichação. Aí é só, pensa no duplo escarpado do desespero, porque era uma pichação e você tudo no cimento, em cima de pedra, salvando. E aí saiu ela correndo para tirar a guarda de cimento antes que ela secasse, para depois tirar a pichação. Ele ficou praticamente todo limpo, mas essa imagem aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, porque é muito sutil. Mas na primeira imagem, vocês conseguem ver o olho dele, fizeram uma imagem do olho dele. De preto dentro do olho dele. E aqui tem uma leve sombra que não foi possível tirar, porque a pedra sabão é muito porosa, ela é muito frágil. E a tinta, ela ativa, né? Migra muito rápido. De baixo, não dá para ver. Se você vai lá, bota a câmera com o melhor zoom que tiver, você não enxerga, né? Esse dano que foi causado, esse vandalismo que foi causado, mas a gente sabe que a estátua ainda carrega, mesmo que muito simplesmente, essas máculas, né? Mas, né, tá tudo bem com ela, pode passar, por favor. A gente passa por esses percalços, né? E aqui, um detalhe que não sei se a maioria conhece, é porque o Cristo ele tem esse coração em alto relevo para fora da estátua. Só que do lado de dentro também. E aí que a foto do lado direito é a foto para fora da estátua, né? Para a parte externa, que a gente pode ver. Mas do lado esquerdo, dessa imagem, está a Ana Cris Patete, minha parceira de vida, de trabalho, uma extremamente querida, porque a vida dá muita volta. Eu conheci em Petrópolis, a vida passou, a gente começou, a gente se conheceu no CP, trabalhamos juntos, a gente empreendeu juntas, com o supermercado, o marido dela e outros professores do CP, e nós fizemos um projeto de cristal de implementação da catedral. E eu finalmente me associei ao escritório, e enquanto a obra da catedral estava acontecendo, que é uma construção do Heitor, né, em 1918, e ele ergueu o primeiro corpo da catedral, e com esse feito maravilhoso aqui na nossa cidade, a gente lá fazendo cristal da catedral, e o escritório que foi criado foi chamada equipe de engenharia para fazer a consultoria da superestrutura da estátua no restauro dos 90 anos de Cristo em 2021. E aí a cidade dela anda dessa forma, e ela dá para ver, através dela, como que esse coração é proporcional em relação a gente, né? E a gente tem a oportunidade de encostar nesse coração.
E um fato curioso em relação a esse coração é o seguinte: todo mundo, quando eu estava no IFAM, né, todo mundo queria o nome do Cristo, lógico. Né? Todo mundo pedia, Deus me impossible alguém, claro, né, para ter essa oportunidade de conhecer. Várias dessas pessoas eram totalmente ateias. Não acredito em nada, sou ateu, sou ateu. Todas essas pessoas voltaram de lá assim, senti uma coisa. Eu não sei, as pessoas voltaram realmente tocadas, mas não pela sensibilidade da obra de arte, por obra de arte. Essas pessoas, eu fico arrepiada de contar, que essas pessoas voltavam, assim, na dúvida da não crença delas em alguma coisa além, sabe? Como que essa etapa, ela é também, né? Inclusive para quem não acredita em nada, né? Ela vai muito além de uma obra de arte, ela vai muito além de uma referência, né, da vida do carioca, do fluminense, né? E das pessoas que conhecem o Rio de Janeiro, porque né, para mim, nosso máximo. Pode passar, por favor. Aí, como esse símbolo, né, ele é tão atemporal e contemporâneo, eu queria trazer esse exemplo para vocês, né? Como que essa estátua, que parece que é tão antiga, né, daqui a pouco está com 100 anos de projeto, ela ainda inspira, né, artistas contemporâneos. E aqui eu trouxe exemplo de um pingente que se chama De Braços Abertos, né, Braços Abertos, e que é um desenho, né, inspirado na estátua. E você não precisa nem dizer o nome da obra, é só você olhar e a gente sabe de que a gente está falando, né? Então, como que essa obra e como que o patrimônio ele vai além da sua materialidade de fato, né? Pode passar, por favor. Aí aqui, falando só um pouquinho do Heitor em Petrópolis, para a gente saber que nós temos Heitor da Silva Costa em Petrópolis, LED. Então, aqui é a imagem da catedral em 1925, e ela não tinha torre na época. Essa imagem está no livro que conta a história da construção da catedral, que fica no Valdeval, visto na nossa cidade. À direita está uma foto de 2022, recente, dela já restaurada. A gente já tinha, graças a Deus, entregue a obra, né? Passamos por muita coisa no meio dessa obra, pandemia, a obra começou na pandemia, e veio cheio no ano passado, mas né, tá tudo bem com ela, conseguimos entregar, e é um orgulho imenso para a gente, assim, a gente poder contribuir para a nossa cidade dessa forma. Pode tirar, por favor. E aqui mais obras do Heitor, em Petrópolis, né? A Vila Itararé, que é o famoso castelo da Kelly, que ele vai para a catedral, né? Também dele. E alguns anos de fama dela. E o Plano de Pátio, que é um símbolo maravilhoso, né, da nossa cidade, e que é um lugar tão lindo da gente visitar, e que a gente não sabe, né, que ou poucos nós sabemos que é dele, e é um mirante maravilhoso da cidade, assim, é um lugar tão bonito que a gente pode acessar e ter mais uma pessoa maravilhosa, né, de Petrópolis que foi o Kelly. Pode falar. E aqui, por fim, também projeto o antigo Colégio Notre Dame de Sion, que é a sede dos nomes. O para você ver. Você ver que mais um, por favor. E com destaque para a igreja, a Capela de Nossa Senhora, Sion, dentro do campo. Né? E aqui uma vista interna dela, da parte de baixo, e aqui um detalhe de teto, que essa foto é minha, porque eu vou para as listas de colocação de grau, foto do teto. E a gente conseguiu tirar uma foto de manhã, porque tem vitragem, né, do teto, lindo, e a gente quase não vê, porque normalmente vocês não veem à noite, né? A maioria é à noite. E aí, eu sei, né, tentando, claro, manter tudo hoje, tirar essas fotos, né? Então, era essa a minha contribuição. Agradeço muito, né, pela oportunidade. Obrigada.
vou fazer uma colocação rápida da palavra do outro. Eu, Terezinha, e a minha prima, que infelizmente não está aqui, mas eu tenho que fazer o terceiro lançamento por causa disso. A Cristiane, que está lá atrás, que é uma fofa, se alguém quiser vir, que não tem nenhuma outra, maravilhosa. Foi com o Cristiane que a gente aprendeu mais, quer dizer, eu comecei aprendendo com o professor Jerônimo, maravilhoso, um dos meus aprendizados, e terminando com o Cristiane, o segundo dos aprendizados. Com a Cristiane, eu descobri pelas datas da catedral que o Heitor estava terminando, João, olha que máximo, cara, a construção da catedral, propriamente dita. Ele terminou em 25 e o pensamento do Cristo começou em 21. Sim. Então, ele estava em todo o pensamento do Cristo, todo o trabalho de como seria Brasa Bela, Bola, projeto, enquanto ele estava terminando a catedral. Eu achei isso incrível, porque uma construção, obra, já estava, e outro... O pensamento, eu não tinha noção dessa confluência entre a catedral e o Cristo em termos de data. E a outra que é incrível, por isso que a foto que ela mostrou não tem torre, a torre não estava. O Heitor, a catedral passou por 3 construtores, né? O primeiro fez as fundações e deixou a catedral com 1 metro de altura. 2 metros. 2 metros. O Heitor pegou a catedral e subiu. Né? Foi ele, então, toda a construção, eu digo, o Cristo é mais importante, porque é o projeto dele também, a catedral ele construiu. Só que, quando chegou o momento de subir a torre, ele falou, não, as fundações que foram feitas, que não foram feitas, não vão sustentar a torre. Isso eu aprendi com o professor Jerônimo, que infelizmente não está aqui, mas eu tenho isso filmado, e peraré, e foi para o Cristo. Tchau, deixou lá, e falou, muitos anos depois, que eu não me lembro exatamente quantos anos depois, que foi então esse terceiro que veio, subiu a torre. Nem que subiu a torre, subiu o chão inteiro junto, porque justamente as fundações não eram. Então, teve que ser refeita uma obra para fazer as fundações. Né? Então, é incrível, assim, eu fico cada vez mais impressionada com a capacidade, aí o João vai entrar, de engenharia, de construção, de criatividade. O Heitor até poeta era, uma coisa inacreditável. Então, enfim, mas essa coisa da catedral eu acho muito bacana, assim, essa relação de construção, isso, com aquilo. E com a graça de Deus eu fui batizada lá, então o sangue de Jesus tem poder. Agora, João. Bom, gente, boa noite a todos. Obrigado por estar aqui mais uma vez, Bel, né? Para poder falar um pouco sobre o que é essa obra extraordinária e, mais ainda, falar sobre o Heitor, né? Eu tenho um lado também passional, como a Érica, eu falei isso já várias vezes, né? Eu vou separar um pouco a fala de 2 formas, né? Antes da parte técnica, arquitetônica, de engenharia, de uma que eu considero, na verdade, sempre falo isso, não uma estátua, né? Corcovado é uma obra das mais importantes do século passado, a nível mundial, de arquitetura, de engenharia e de escultura, né? É muito mais do que a escultura, essa obra que a gente vai falar um pouquinho aqui agora. E aí que teve lá dentro, né? É emocionante, né? Eu acho que a minha vida inteira, né, 65 anos esse ano, eu estou em volta do Cristo. Nasci na Voluntários da Pátria, em Botafogo, no edifício dos Irmãos Roberto. Até comentei com a Érica que a minha vida toda é em volta do Cristo e dos Irmãos Roberto. Que era um escritório de arquitetura espetacular, dos mais importantes do Brasil, em que, por ter nascido no edifício deles, eu fui fazer arquitetura. A minha família toda, até aquele momento, nunca houve um arquiteto. A minha família, a minha origem é de pescadores em Portugal, os Calafates são pescadores, até hoje, de forma artesanal. Meus pais são engenheiros químicos, minha mãe foi professora universitária a vida inteira, um tio advogado, um tio jogou futebol. A família inteira, né, dos Calafates, dos Laufer, nenhum arquiteto foi formado. Mas a minha formação começa de ter nascido e habitado o edifício 127 do Voluntário da Pátria, de Botafogo. Edifício qual, em frente ao Corcovado, né? Ele tem um ângulo, é muito interessante, a gente brincava, parecia que ele foi feito para poder ver o Cristo. Na verdade, esse ângulo era para uma proteção maior do Sol Norte. O edifício ele é todo voltado para norte, pega sol o dia inteiro. E a estátua, né, e o edifício e a obra do Corcovado tem uma situação muito interessante, que o prefácio do Roberto Anderson, do livro, é muito legal, assim, né? É um parceiro meu de universidade, na Santa Úrsula, há muitos anos, na PUC também. Ele conta muito, né, que o Rio de Janeiro, logo que perdeu
né, o Morro do Castelo, no centro, que era uma referência no centro da cidade, né, e logo em seguida ele passa a ter outra referência, que foi a escolha do Corcovado para a implantação da estátua, que aí muda de figura toda a questão de uma leitura vertical da cidade. E de uma forma muito democrática, né? Você vê, pelo resultado final da escultura, prédio ou construção, ele é muito diferente do começo do concurso, né? No concurso, bom, a gente não pode falar todo o livro, né, Pedro? Você não vai comprar o livro. Não pode falar, não posso falar disso, tem que me controlar aqui. Vocês falam muito, você não compra o livro. E o livro, na verdade, é um livro importantíssimo e é uma delícia de leitura. Não sei se alguém já teve a chance de ler, mas esse livro aqui, ele é um exemplo assim, de leitura fundamental para consagrar essa história toda que tem a evolução e o conceito do Cristo. Também, Bel, fica muito claro aqui, toda essa polêmica da família Landowski em relação à autoria e tal, esse livro consagra, bota pedra sobre pedra, da importância e da fundamental performance do Heitor nesse processo, né? E por que a gente pode falar isso? Porque ele concebe esse projeto no começo dos anos 20, 21, que foi o concurso, ele ganha o concurso, com uma imagem totalmente diferente do que foi construído, e se passou por vários períodos de uma releitura disso, dele próprio, né? Mas, antes disso, é a escolha do Corcovado, em função de uma teimosia, entre aspas, dele, é que se escolheu o Corcovado de forma definitiva, né? Então, existiam outras possibilidades de se colocar esse elemento para se comemorar os 100 anos de independência e a igreja participando como o elemento ali, Cristo como determinante religioso naquela situação, mas o Heitor trabalhou como urbanista também. A gente fala do Heitor arquiteto, do Heitor engenheiro. Naquela época, a gente tinha formação de engenheiros arquitetos, né? Hoje, isso é separado. Mas, antes disso, o Heitor teve uma leitura da cidade incrível, né? Sem ter uma formação urbanística naquele momento. Nós não tínhamos isso. Então, a leitura que ele faz, né, da posição, e depois tem aquela história da antena, né, que tudo tem uma... A Erika está falando que o mundo dá muita volta, né? Tudo que se fala sobre a construção do Cristo tem alguma correlação, de alguma forma. Inclusive pela estátua que foi colocada da Roquete Pinto, naquela história interessantíssima, que ele começou a usar aquele elemento como elemento de observação de posição e de proporção. A proporção do Cristo é incrível, realmente, né? São 30 metros por 28. E a ideia do braços abertos foi por conta dessa antena. Sim. Que ele está dizendo. Ele diz que na casa do meu saudoso pai, assim, ele via essa antena, da antena ele teve a ideia de fazer o Cristo de braços abertos. Enfim, deixou de ser uma representação material, o mundo e a cruz, para ser uma representação simbólica, o Cristo sendo a cruz e o mundo sendo a cidade do Rio de Janeiro. Isso por conta dessa antena que ele está se referindo. No concurso, vocês vão ver aqui no livro, ele ganha com aquela escultura, né? O Carlos Louros participou com ele também, de toda a formatação, uma escultura clássica, com o crucifixo, né? Dentro do globo e tal. Isso muda completamente de figura depois. Isso foi evoluindo, e com essa antena lá em cima, por acaso ou não... Por acaso. Ou não, sei. A coisa mística. Sim, olha só. Sim, até o João. Olha só, eu acredito plenamente para daqui a pouco. Você acreditava muito nessa coisa de não ser por acaso. Tem barato aí. Né? Então, naquele momento, surge uma antena no alto do morro, como se fosse uma cruz. Que vai apontar. E ele muda de figura. Aí começa a escolha dos pontos cardeais. Também tem isso, né? A posição dos pontos cardeais, né? Leste, sul, leste, oeste. Então, é incrível isso, né? Então, essas histórias, de repente, não são tão por acaso, né? E o Heitor começa a repensar esse elemento de posição. Isso em 21, até começar a obra em 27, né? 26, 27... Não, 23, 24. Ele não, a obra começou em 26, 27. Até a obra começar, lá na frente, foi para Paris, ficou 3 anos, e tudo isso foi evoluindo. Nada é por acaso. Acho que tudo isso aí tem um barato, foi uma coisa acontecendo ali, né? Pela escolha dele como urbanista da cidade, na cidade. E depois, essa obra demonstra, como você citou agora,
a qualidade que ele tinha de um entendimento estrutural é incrível, porque essa questão da catedral, ele avisou, olha, você vai cair. Se vocês não repensarem essa fundação, e ele teve uma formação de engenheiro arquiteto, como todos na época tiveram, e ele teve uma perspicácia de começar a estudar o concreto armado, que surge naquele momento, porque houve um período que se disse, não, foi muito fácil fazer o Corcovado, porque o Brasil sempre teve uma história muito forte com o concreto armado. Mentira isso. Essa história forte começou nos anos 30, com a construção da ABI, dos irmãos Roberto, em 35, com a construção, Érica, professora, depois a construção do MEC, que, na verdade, antes de ser MEC, era Ministério da Educação e Saúde, com a construção do Vital Brasil de Niterói, você que é de Niterói, o Vital Brasil, do Álvaro Vital Brasil, o arquiteto, e do cientista Vital Brasil, é uma obra importantíssima de 39. Então, o Brasil ganha esse status de ser um país avançado na questão do concreto armado, bem mais à frente. Mas, antes disso, de forma quase original, o Heitor passa a ter uns estudos nesse elemento e comprovado nesse projeto. Por quê? A partir do momento que o Heitor vai para a Europa, pensando muito na questão de desenvolver os estudos, né, ele escolhe a equipe toda, ele teve uma felicidade também, não foi por acaso isso, não pode ter sido por acaso, é impossível. O Landowski é o escultor, o Albert Capour, que era, na época, o maior calculista da Europa, né? A França tinha essa escola de engenheiros calculistas fenomenal, ele conseguiu convencer o Albert Capour a participar desse projeto. E outra felicidade incrível foi ter como grande parceiro o Heitor Lévy, que é uma pessoa totalmente desconhecida no meio acadêmico ou não acadêmico. Heitor Lévy, está falando com a Érica, ele era italiano, né? O nome dele é Ettore. Quando ele veio para cá, virou Heitor. Era Ettore. Olha que coincidência também, essa coisa da coincidência. O nome dele é Ettore Lévy. No Brasil, virou Heitor Lévy. Ele veio para Petrópolis com 16 anos de idade, no final do século XIX. A mãe dele perdeu o pai, ele ficou órfão de pai. O irmão já morava no Brasil, então o Heitor Lévy, não vamos confundir, o Heitor Lévy veio para cá, para Petrópolis, veio trabalhar com o irmão, participou das grandes obras da Avenida Rio Branco, Museu de Belas Artes, que tinha função não, ele trabalhou no Museu da Arte direto, né? E conheceu o Heitor Silva Costa nesse momento, né? Heitor Lévy era arquiteto, engenheiro, artista e professor de cálculo estrutural. Olha só que nada é por acaso. Ele não pôde ter isso reconhecido, inclusive ele não assinava assim, porque justamente ele era italiano. Italiano, ele não foi possível reconhecimento, mas ele teve toda a formação. Sim. Então, nada disso foi por acaso. Quando o Heitor Silva Costa escolhe a sua equipe, né, o Heitor Lévy foi, na verdade, um grande mestre de obras. Ele fala no livro, assim, aliás, o livro é incrível, os textos do Heitor Silva Costa, o texto do Heitor Lévy, né, colocando a sua trajetória de vida nesse projeto. Heitor Lévy, então, torna-se muito próximo a Heitor Silva Costa, participou aqui da Catedral também da obra, participou de várias obras junto com o Heitor Silva Costa e foi escolhido para ser o grande construtor, mestre de obras na obra, no local da obra, né? Ele abriu mão da vida dele, pessoal, profissional, ele tinha um escritório, era sócio de outros parceiros, tal. Ele foi para a obra, colocou um barraquinho de madeira do lado do barracão dos operários e ficou lá os 5 anos seguidos. Ele era judeu, mas aí, Érica, olha só a história lá do pessoal lá do IFAM. Ele era judeu, família judia, e se converteu ao cristianismo após o término da obra, né? Depois que ele ficou 5 anos em cima e disse claramente no texto que foi salvo pelo divino, porque o único acidente fatal que ia acontecer aqui nessa obra seria a morte dele. No final da obra, quando ele estava colocando, a equipe toda colocando os mosaicos de cada sabão na mão, ali perto da mão, num belo dia, ele escorrega, ele bate num caipo de madeira, que era do tapume, e ficou pendurado, só que segurando, até que alguns operários conseguiram resgatá-lo em segundos, assim. Ele viu a morte acontecer e, de repente, ele fala, foi o divino. Então, nada foi por acaso. Ou seja, essa obra impressionante não teve nenhum acidente fatal. Imagine isso, olha, Brasil, anos 20,
uma obra desse porte, lá em cima do morro, precipício, sem ter havido nenhum acidente fatal, sem ter destruição da floresta. Não houve nenhuma causa ambiental no prédio, porque ali teve que se fazer as subidas por quase um teleférico, etc. Então, é uma obra espetacular. Então, desde criança, eu olhando aquela obra ali, quando eu comecei a já pensar em ser arquiteto, ali morando nos Irmãos Alberto, tal, e olhando isso todo dia de frente na minha casa, eu sempre imaginei assim, como é que esse cara... Eu nem sabia quem era Heitor Silva Costa, quem era o avô de vocês, bisavô, parente. Não imaginava, quando era criança, adolescente, que não tinha feito aquilo, né? E fui estudando, fui vendo, fui fazer o curso de arquitetura e vendo que espetacular é esse projeto. E esse projeto é muito mais importante do que a gente pensa a nível mundial. Por quê? Quando o Heitor ganha o concurso, vai para a Europa e vai procurar essas figuras, ele só convenceu claramente, né? Isso ele é um pouco até humilde, não estou deixando isso tão enfático, mas os personagens dizem aqui, o texto do Landowski, né? E do Alberto Cocu, dito, na verdade, Alberto Cocu, o filho dele que declara isso. O Alberto Cocu, que era um engenheiro bacanésimo, considerou a obra mais importante da vida dele foi esse projeto que eu estou falando aqui agora. Ele fez vários projetos na Europa. Um projeto que chamou a atenção do Heitor, isso é como é que o Heitor era interessante. Por que ele escolheu o Alberto Cocu? Porque um dos projetos que esse escritório do Alberto Cocu fez na Europa foi um balão, né, de verificação de tempo, tal, feito em concreto, uma esfera que resistia ao tempo e a vento. E uma das preocupações maiores do Heitor era como fazer esse cálculo que esse elemento conseguisse ficar lá em cima, né, com os ventos que batem lá. Então, um dos elementos era esse. Segundo, como que ele faria essa obra em segurança e no tempo previsto que ele, na verdade, ele queria, e está no livro também é muito claro isso, ele compara sempre o projeto dele e essa obra com a Estátua da Liberdade de Nova York, né? Foi uma estátua feita toda metálica, trazida pronta da França, que levou muito mais tempo para ser executada, levou muito mais grana para ser concebida e ela tem uma manutenção muito maior do que o projeto aqui. Então, ele conseguiu ali, de uma maneira surpreendente, ultrapassar todos os recordes em cima do que era o maior elemento na época escultórico, que era a Estátua da Liberdade, né, que veio pronta da França. Mas, começando um pouco essa perspectiva construtiva, então, no conceito projetual, ele começa a mudar de ideia, né, vendo aquela antena lá em cima do morro, começou a acabar com aquela história. E isso traz, como diz o Roberto Anderson, uma democracia religiosa muito grande, porque vocês olham lá em cima, não é claramente um elemento só católico, né? Vocês podem olhar aquela escultura, um homem aberto. Então, você começa a dar um pouco mais de mágica, que é um bandista, pode ser Xangô, por que não? Né? Xangô está lá em cima. Né? As outras religiões também podem consagrar aquele elemento como um elemento universal, independente da religião que você acredita. Né? E o Levi, que era judeu, transformou-se em católico a partir daquele momento. Né? E o próprio Heitor, né? A mamãe, todo mundo dizia que ele era ateu. Sim. E, segundo a vovó, ele se converteu ao cristianismo pelo estudo. Era Sim. a frase da vovó clássica. Ele tinha medo dos ventos, Sim. isso era uma questão. E aí ele começou a se E o cálculo do Cristo foram 4 vezes o vento que jamais ventou no alto do Corcovado. Assim. Então, os cálculos, por isso, eu lembro a primeira vez que eu entrei no Cristo, falei, caramba, agora eu entendi que isso aqui nunca despencou. Porque você vê um cara, você fala, ele, essa questão do vento era a primeira obsessão dele em relação àquela escultura, arquitetura, ou elemento de engenharia ficar em pé. Então, com o Alberto Cocu, ele faz uma parceria. Agora, o projeto de conceito não é do Alberto Cocu. É do Heitor. O Alberto Cocu, que era o maior capuista na época, fez o cálculo estrutural. Cálculo estrutural não é a mesma coisa que o projeto. O cálculo é matemático, né? E no livro traz ali, o Heitor já tinha feito isso antes, todos os cálculos matemáticos, seguindo todas as normas de época, de você atender a uma legislação específica de cálculo. Mas o elemento conceitual foi do Heitor. O escritório francês queria fazer essa escultura em forma de chaminé, entre aspas, né? Os cálculos chamavam de chaminé, ou seja, eles queriam fazer um edifício, uma base de 1,20 m de largura,
afinando até 60 centímetros, com uma quantidade absurda de concreto, como se fosse a chaminé mesmo. Com isso, o Heitor fez um cálculo e ele teria muito mais concreto que o necessário. Além disso, ele perderia todo o controle da obra, porque ele já tinha pensado que ele tinha que fazer uma obra que ele tivesse controle total sobre ela. Quando você faz o efeito chaminé em concreto, você começa a ter uma dificuldade imensa das formas e de poder explorar isso e concretar. Então, o que ele faz? Ele faz uma estrutura de edifício dentro da escultura. Ele coloca 4 pilares de concreto armado. O concreto armado foi escolhido por quê? Porque, naquele momento, era a técnica estrutural mais interessante possível para o que ele pensava nesse edifício. E também em relação à corrosão, né? Apesar de o concreto armado ter o ferro, mas o concreto, né, protege, né, o cimento, a areia, a pedra, protege o ferro. Então, ele pensou que o concreto armado era o elemento mais importante de manutenção eterna desse. Isso não era para durar não é uma casa por isso era um prédio de 100 anos. Isso era para durar 200 anos, 300, 400, 500. Isso não era uma brincadeira. Ele queria um edifício que fosse perpetuado ali ad eterno. Então, ele considerou uma estrutura espetacular. São 4 pilares que nascem da base. A base tem 8 metros, nascem 4 pilares ali dentro, com vigas treliçadas e platôs, que fazem contraventamento. Quando chega lá em cima dos braços, ele trabalha com estrutura metálica, com uma treliça metálica, depois revestida de concreto, para ser protegida por causa das intempéries e possibilidades de poder ter umidade, etc. E depois, sim, é que vem o casco todo da escultura. Então, antes da escultura, e a foto do livro é aqui, ó. Não sei se foi por acaso ou não, Beto. Também não é por acaso, tá vendo? Não é por acaso. Essa foto aqui é espetacular, que mostra claramente o edifício surgindo ali. Depois disso vem todo o capeamento em concreto e, no final, o revestimento, que é genial a solução do Heitor. Como é que ele pensa nisso? Ele já estava em Paris, quando olha uma fonte, né? Ele olha uma fonte toda em caquim, em cerâmica e tal, e ele começou a pensar, poxa, isso é muito interessante, porque eu posso moldar, né, de uma forma elegante o material, porque se ele for revestir em granito, ele fica trabalhando só com retas, né? Ele faz os triângulos, né, que você viu de pertinho, né, e poder fazer o mosaico. E ele escolheu a Pedra Sabão também não é por acaso, porque ele foi estudar o Aleijadinho, lá em Minas. Quando ele vê Aleijadinho, vê a qualidade das esculturas até hoje preservadas e tal, ele vê que a Pedra Sabão, apesar de porosa, ela tem uma qualidade muito interessante, térmica e de uníssona na cor e na sua proporção. Ele poderia, qualquer problema futuro, trocar. Quebrou um pouquinho, troca. Quebrou um pouquinho, troca. Assim é feito. Assim, né? É feito. Pois é. Assim é feito até hoje, porque por mais que o Cristo tenha uma proteção de descarga a contra-raio, o raio ele não escolhe muito que ele vai cair ali, né? Onde teria a captação. Então, ele vira e mexe, tem perda por causa dos raios. Recentemente, né, teve uma foto espetacular, veiculou muito, porque aquele raio ali, mesmo que existe a tudo, né? E é justamente isso, a possibilidade de refazer numa mínima intervenção mesmo, esse refazimento dos mosaicos, porque você pode, uma pedrinha cair, você vai lá e coloca outra no lugar. E é uma pedra que a gente acha fácil no Brasil, e você consegue compor sem que o Cristo vire uma vaca holandesa toda manchada. E a ideia também era o seguinte, é interessante, porque eles não queriam, o Oswald também, quando tem esse pensamento, e o próprio Landowski depois não queriam um elemento que tivesse reflexão, como são os metais, né? Eles queriam, e a pedra é fosca, ela traz aquela elegância permanente, e tem isso. A gente tem uma quantidade imensa nesse país, lá em Minas, quer dizer, a quantidade da jazidas é grande, né? No mesmo lugar, a mesma cor, a mesma pedra. Então, isso é quase pensar em escala industrial. Então, tudo nesse projeto é espetacular. Por isso, nada é por acaso. Tudo nesse projeto é espetacular. Porque é da concepção urbanística, da concepção estrutural, que é uma obra-prima, né? E pouca gente sabe disso, né? Eu fico com muita pena, porque quando na arquitetura depois subsequente brasileira, com todo o merecimento, né? Nós temos uma arquitetura moderna espetacular, que surge o Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, depois o Riz. A gente tem uma escola de arquitetura de concreto armado espetacular. A Paulista, né, que é Paulo Mendes da Rocha, que faleceu agora, a gente tem uma quantidade de arquitetos e engenheiros em São Paulo que formaram muito aquele movimento brutalista do Brasil em termos de arquitetura moderna. A gente tem uma história importantíssima nisso, mas, se vocês olharem
né, tiverem a paciência de procurar, a Érica, a professora, procurar isso na cronologia, o Heitor foi precursor disso tudo. Ele teve uma coragem absurda de fazer esse projeto e uma segurança enorme. E foi comprovado isso pela declaração desses personagens, Landowski, Paul Landowski, e depois, claro, a equipe, né, o próprio Heitor Lévy, quando ele fala aqui no livro, ele fala, olha, nós tivemos muita segurança, porque o Heitor foi tão categórico no projeto, e todos nós acreditávamos, nós, que ele falava, ele e os operários que eram nordestinos, né? A grande maioria estavam lá em cima do morro. Imagina essa galera que veio lá da Caatinga, no calor do cão, subir lá para o morro, ficar nos ventos. Ele calculou, teve uma noite, foram 30 raios que bateram em cima. 30 raios. A história da água, A lembra? água da água também. Água. Para disso, não, vamos contar, está no livro. Deixa aí. Tem que ter alguma coisa para o pessoal ler. Mas imagina 5 anos desses personagens lá em cima, né? Sem nenhum acidente. E também, gente, vamos pensar outra coisa. Como concretar essa quantidade absurda de toneladas de concreto? Como que esse ferro sobe lá para cima? Como esse concreto, como é que essa pedra sobe daquele morro num país que não tinha a menor cultura do concreto? Nós tínhamos, no máximo, projetos de grande porte que foram feitos na Rio Branco, onde o Heitor Lévy participou. O Heitor Silva Costa, não. Mas as grandes obras foram Belas Artes, que foi toda estrutura metálica, todo metálico, depois revestido em concreto, mas nunca naquela diversidade total geográfica que era lá em cima. Então, o Rio Branco está no nível do mar, assim, sim. Né? Lá está a 704 metros. Como a estrada. Não, e a base, gente, tem 15 metros por 15 metros. Na verdade, o espaço de trabalho é uma coisa impressionante, né? Até aquele momento, no mundo, nunca ninguém fez uma obra de tal envergadura em 15 por 15, onde todas as espórias e tapumes ficam por fora, ficavam cravadas na toda a periferia daquela pedra. É incrível. Isso aí, realmente, eu acho que essa leitura aqui ela é fundamental. Eu acho que para a família, acho que se consagra aqui a importância que o Heitor teve para a arquitetura, para a engenharia, para o urbanismo e para a cidade do Rio de Janeiro, né? Eu acho que a gente tem que falar não com a escultura, né? Tem que falar sobre uma epopeia com várias histórias e com várias importâncias intrínsecas ali nessa história, né? E tem, claro, eu falo do barato, né? Foi pena, porque a gente não pôde comprovar aqui no livro, quando a Cissa me ligou e tal, mas eu tenho certeza disso até pelo barato, né? Um dos edifícios que ele projetou, que a gente não conseguiu comprovar no livro que era dele, foi o edifício sede das Irmãs Ursulinas, no Rio de Janeiro. O edifício que eu frequento há 45 anos, estou lá como coordenador há 20 anos. O edifício chamado Prédio 1 da Santa Úrsula, em Botafogo, é dele o projeto. Essa obra acabou em 48, ele já tinha falecido, mas em 2 momentos eu soube dessa história, falei para a Bel, só que, infelizmente, a gente não conseguiu. Aí sim, também é outro mistério, né? Porque na prefeitura o processo de construção sumiu, não temos mais processo na prefeitura de construção do edifício. As irmãs ursulinas, na crise que aconteceu nos anos 2000, que quase fechou a universidade, perderam todo o acervo. A gente não tem nenhuma planta, nada que comprove que é dele, nem foto. Mas, numa conversa que eu tive com a irmã, a última chanceler, em 2005, 2006, se não me engano, ela me garantiu assim, Fati, o projeto da Santa Úrsula, eu sempre perguntei, mas quem fez esse projeto? Ela, olha, o projeto da Santa Úrsula foi do mesmo engenheiro arquiteto que fez o Corcovado. Não falou o nome Heitor Silva Costa, falou isso. E muitos anos depois eu tive um paper na minha mão, uma xerox de um livro, de um padre jesuíta, que comentava nesse paper que Heitor Silva Costa fez o Sion, na Rua de Laranjeiras, e o projeto do Colégio Santa Úrsula, que depois virou faculdade, agora universidade, em Botafogo. Nunca se comprovou isso de lá para cá. Mas eu acredito, até pelo barato, porque eu estou lá na Santa Úrsula há 47 anos. 47? Não, 46 anos. Entrei como aluno em 77 e não vai sair. No momento mais terrível de crise universitária lá, a gente não sabe até hoje como é que aquela escola se reergueu, como é que ela conseguiu sobreviver. Nós ficamos lá, eu dei aula sem água e sem luz durante vários dias. Nós ficamos sem salário 10 anos, praticamente. E aquela instituição continua lá. E aquele prédio, e o prédio 1 do Heitor, está lá intacto. Ele não sofreu nenhuma alteração, apesar da má
administração da universidade, da manutenção que não é feita, o prédio está lá perfeito. Só as tubulações, claro, né, já se rompem, mas o edifício ele é incrível, né, na qualidade, etc. Mas é uma obra clássica, como foi a outra. Agora, essa do Cristo, não, é uma obra modernista, a escultura, ela é Art Deco, e é de um avanço tecnológico impressionante. Então, é muito maior do que a gente pensa. Se a gente for estudar profundamente isso aqui, é uma obra espetacular. E o Heitor Silva Costa foi um personagem espetacular da arquitetura, do urbanismo e da engenharia brasileira. E o cálculo feito por isso aqui é genial. Tem que ler o livro, está tudo calculado aqui. Tem um capítulo aqui ó, do cálculo. Del botou lá, né? Todas aquelas fórmulas, as matemáticas, que ele sabe. Claro, o cálculo final não está, mas está em todo o conceito pensado para que o Albert Clocu depois fizesse o cálculo estrutural final. É incrível isso. Parabéns à família. De forma obsessiva, como era seu bisavô, ele era obsessivo, né? Senão não seria feita essa obra e essa edificação está lá até hoje nisso, né? É incrível. É um orgulho para nós brasileiros termos esse elemento lá em cima de uma obra como essa. Temos de a presença do Jorge Silva Costa, que foi exatamente de onde eu herdei aqui a maior parte desse material, que foi meu primeiro início da minha vida lá atrás. Eu fiz uma edição, né? Eu trabalhei 3 meses nesses textos para poder compor o livro. E, enfim, mas foi exatamente porque a história tinha morrido completamente, apesar do tio Paulo, né? Eu acho que o tio Paulo foi o grande, porque meu avô morreu quando eu tinha 7 anos, o que acompanhou o pai, eles eram 2 irmãos, quer dizer, eu tinha mais isso também, mas morreu. O Cristo até 50 anos não tinha nada, não tinha nem placa, não tinha nada. O Cristo teve a primeira placa, que agora tiraram, quando o Guilherme Figueiredo, que era um grande amante da obra, ficou impressionado, que não tinha nada, e fez o primeiro livro, daí que eu conheci a Maritinha Leão de Aquino, que foi quem muito me ajudou lá atrás e tudo mais, também dei um material grande, e o Guilherme Figueiredo foi, então, que colocou essa placa quando o Cristo fez 50 anos. Heitor da Silva Costa, autor do projeto de reconstrução, Então, é muito louco essa nossa coisa dessa baixa autoestima e de falta de reconhecimento da nossa história, né? A gente deixa as coisas irem, né? Assim, coisas incríveis, pessoas incríveis, como Maria Cecília, que está aqui ao meu lado, que eu vou fazer aqui uma introdução. Eu não precisa fazer mais introdução. Não. Só do coração, que a Maria Cecília vai falar, exatamente. O coração do Cristo tem lá dentro o nome dos descendentes e dos ascendentes do Heitor Levi, justamente esse judeu que se transformou em cristão, colocou dentro do coração do Cristo, está no livro, uma foto dele e da família, com os nomes e tudo mais, está concretado dentro do Cristo. E agora eu passo a palavra a Maria Cecília, que é um ser espetacular desses, que é sensacional, e que aqui está ela com a palavra. Bom, dessa apresentação de vocês, o que ficou? Só o impossível me interessa. Essa frase foi em maio de 68, eles diziam só o impossível me interessa. Porque realmente é o impossível que aconteceu. A gente agora vai falar sobre os impossíveis, e uma das coisas que você me pediu, e a coisa mais difícil que existe, é falar de redenção. Você disse, vamos falar de redenção, redentor, vamos falar de redenção. Então, eu estava pensando, eu não vou falar de redenção do ponto de vista teológico, porque eu não tenho essa capacidade, e sempre se fala de redenção ligada à teologia. E eu não tenho essa capacidade. E eu, então, pensei em redenção de uma forma, vou ousar falar, de uma forma da estética da alegria, que eu acho isso uma beleza, definindo estética como o que a gente apreende do mundo, pelos sentidos, depois eu vou entender porque eu estou usando isso, e de uma forma poética, de uma forma simples e de uma forma justamente do que a gente apreende no Rio,
dessa maravilha que é a estátua do Cristo Redentor. Aí, pensando nisso, eu me lembrei de uma oração que, em criança, vocês mais velhos talvez se lembrem, que era assim, era Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro. Essa dualidade da natureza, Deus e homem verdadeiro. Criador e redentor meu. Isso que é coisa mais maravilhosa aqui. A dupla natureza que você falou, ele é homem verdadeiro, ele não é um homem pela metade, e ele é divino, é verdadeiramente divino. E por ser homem e divino, ele é nosso redentor. Então, eu acho isso uma forma muito boa da gente começar a pensar. E por que ele é redentor? Ele não é redentor porque ele é divino. A estátua do Cristo Redentor não tem reinado, não tem coroa, não tem cetro, nada disso. É um homem, que vocês já falaram isso várias vezes, de braços abertos, e uma coisa que eu acho incrível é que a cabeça dele, se ele fosse divino, estaria com os olhos virados, olhando o céu, ou crucificado, não. Ele está com a cabeça inclinada para a população. Isso é deslumbrante pensar isso. Quer dizer, ele é humano no sentido que ele acolhe, ele olha e ele abraça com os braços. Não? E, ao mesmo tempo, uma vez você me disse isso, ele é como se fosse uma direção para as pessoas, uma bússola. Aqui é isso, aquilo é aquilo. Quer dizer, essa questão da direção de um objeto que nos guia. Então, essa questão dessa humanidade dele é o que comove a cidade. Né? Então, dos pontos de vista, ele é homem e verdadeiro e divino verdadeiro, eu acho que essa dualidade, e é a dualidade que a gente vive. Né? Nós somos gente que sofre e gente que alega ao mesmo tempo. Somos pecadores e divinos, enfim, essa dualidade ele tem nele, quer dizer, é Deus e homem verdadeiro. E a questão, então, da redenção, como é que acontece? O que é redenção? Redenção é uma metamorfose, é da morte para a vida, né? Que é uma coisa que a gente tem que cuidar todo o tempo, que a gente não cair na escuridão, que é da escuridão para a luz, da estagnação para o movimento, ele está sempre em movimento. É interessante isso. Você falou que o Cristo ele está em movimento, mas ele está no movimento naquela permanência, que é interessante isso, que é movimento e permanente. A pessoa vai ficando mais velha, mas ele está sempre jovem, quer dizer, ele está sempre de luz, ele está sempre inspirando. Isso é uma coisa fantástica, quer dizer, estagnação, movimento, esperança e desesperança, a desesperança como uma coisa obscura, e a esperança como luz, quer dizer, esse jogo de escuridão e luz é que faz a redenção. É isso que eu tinha que perguntar. É realmente uma honra ter essa mesa maravilhosa. Eu realmente devo ter feito alguma coisa certa nessa vida, porque é muito A honra é nossa. É. A honra é nossa. Obrigada por vocês terem vindo, uma delícia. Vamos brindar o nosso Cristo e que Ele abençoe a gente para sempre. Né? A gente Salve o autor, salve o autor. Possa ser. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ao secretário? Eu adorei. Todos da Se ninguém tiver nenhuma pergunta, eu queria fazer um agradecimento tardio, porque eu fiquei tão nervosa de estar aqui. É engraçado, né? A gente dá aula há tanto tempo, mas não, assim, não tenho... fim de costume, mas não tenho. Ainda mais estando nessa mesa aqui. E eu queria muito agradecer ao convite vindo da casa, da instituição, da casa do Áquila, da Lília, da Maísa, e de todos aqueles que são
responsáveis não só pela casa ter reaberto, mas pela casa estar aberta e mantida aberta, e tantos eventos tão maravilhosos que tem tido aqui, que poderiam muito bem ser pagos e são uma entrada franca, convidando a todos para estarem aqui, e é uma honra enorme a gente poder contribuir e ver todos vocês aí. Então, eu queria muito agradecer a Lília, a Áquila, a Maísa e a presença de todos vocês. Assim, que eu esqueci de falar no início, desculpa, porque eu estava muito nervosa, mas eu não podia deixar. Você estava por quê, Érica? Eu não entendi. Você estava nervosa nenhum. Eu finjo bem, mas estava nervosa, mas gente, não vai depois, nada. vou perguntar para o marido depois. Pode perguntar, que eu fiquei enchendo o saco dele hoje o dia inteiro, tadinho. Mas era isso, obrigada. Obrigada. A gente deve te agradecer.